Falando então, sim, do presidente agora Jair Messias Bolsonaro, ele também hoje está em agenda de campanha, está no sul do país. Bolsonaro esteve em Santa Catarina hoje de manhã, ele se reuniu com prefeitos, deputados eleitos pelo partido dele, o PL, em Balneário Camboriú. E agora à tarde, Bolsonaro está em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí, caramba, vou matar a saudade dela, da nossa guriazinha, que é mãe de uma guriazinha maravilhosa. Parabéns pela tua princesa. Bruna Osterman, com os detalhes para você aqui. Oi, Dani. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Obrigada. Saudade também de participar aqui do 360 e voltando hoje, então, trazendo essa participação, essa agenda do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição aqui na região sul. Como você bem disse, ele está em Pelotas. Essa agenda aqui na cidade, que fica bem ao sul do Rio Grande do Sul, acabou atrasando um pouco por causa do mau tempo que fechou o aeroporto dessa cidade. Mas, ali por volta das 2 horas, foi reaberto para voo por instrumentos e foi a forma, então, como o presidente chegou até aqui num voo por instrumentos. Atrasou um pouquinho, chegou ali por volta das 2h30, estava previsto para chegar um pouco ali por volta das 2 horas da tarde, mas logo que chegou já estava no aeroporto o candidato ao governo do estado e que venceu o primeiro turno aqui no Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, ex-ministro em várias pastas do governo federal, e eles, então, fizeram um passeio pela Feira Nacional do Doce, a Fena Doce, Pelotas, que é conhecida como a capital nacional do doce, e tiveram reuniões com prefeitos da região sul e também com lideranças. Quero fazer um destaque que Pelotas é a cidade do ex-governador Eduardo Leite, que disputa com Onyx Lorenzoni esse segundo turno, então tem aí um peso ainda maior trazer o atual presidente, né? Especialmente quando a gente fala da campanha do ex-ministro Onyx Lorenzoni. Além dessas reuniões com os prefeitos ali das cidades e com lideranças, Jair Bolsonaro também deve encontrar apoiadores, especialmente ali na Feira do Doce, provar um docinho possivelmente, né? E depois, então, volta às outras agendas, deixando aqui o Rio Grande do Sul. Portanto, em Santa Catarina, ele esteve, como a Dani disse, em Balneário Camboriú, fez reunião com prefeitos, deputados eleitos pelo PL, algumas lideranças, isso no centro de eventos da cidade, onde também recebeu apoiadores lá na cidade, que fica no litoral de Santa Catarina, estados, aliás, onde o presidente Jair Bolsonaro venceu no primeiro turno, tanto em Santa Catarina quanto aqui no Rio Grande do Sul. Ele ficou em primeiro lugar em relação ao ex-presidente, também candidato Luiz Inácio Lula da Silva. É com vocês. Valeu, guriazinha. Obrigada pelas informações. Gente, vamos trazer de volta a nossa duplíssima aqui, Yuri Pita e Leandro Rezende. Começando aí um pouco sobre esse giro de Bolsonaro no Sul, onde ele está tentando manter a dianteira que teve contra Lula, ampliar um pouco mais. E Rio Grande do Sul, polo de disputa, né? Porque o PT tem planos ali também. E, aliás, teve debate ontem, né? Entre Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite, do PSDB. O que você avalia, Yuri? Pois é, o Rio Grande do Sul tem esse histórico que já ter sido governado pelo PT e que o PT tem uma militância forte. E isso se mostrou não só na eleição regional, mas também na nacional. Nas várias disputas relacionadas ao Estado, o PT por pouco não conseguiu chegar lá depois de ter sido bastante machucado nas eleições passadas. Não conseguiu chegar ao segundo turno por distância de 2.500 votos e conseguiu levar à segunda colocação o ex-governador Olívio Dutra, que foi lançado ali na 1ª hora só para o partido ter um candidato ao Senado e acabou sendo derrotado apenas pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O presidente Jair Bolsonaro ainda mantém liderança, vantagem, né, pelos dados do primeiro turno no estado do Rio Grande do Sul, principalmente as regiões mais ligadas à agropecuária do Rio Grande do Sul, mas o PT demonstrou força na região metropolitana de Porto Alegre, inclusive na capital, Porto Alegre e algumas das cidades ao redor, na Grande Porto Alegre, e nas regiões mais carentes do estado, como o sul do estado, etc. Então, tem um jogo a ser disputado não só no âmbito regional, apesar da postura de Eduardo Leite de ficar neutro, não declarar voto na disputa nacional, ao contrário do que fez em 2018. Em 2018 ele disse que votaria em Bolsonaro contra a volta do PT e neste ano de 2022 evita fazer esse tipo de declaração, embora se saiba que tenha resistências ali em relação ao governo atual, mas não consegue declarar voto no candidato do PT diante do fato de que Bolsonaro perdeu votos no Rio Grande do
Sul de 2018 para 2022, mas continua sendo o candidato à presidência favorito dos gaúchos. Deixa eu ouvir o Leandro, porque é o seguinte, eles estão dividindo para reinar, né, Leandro? Enquanto o Bolsonaro está na região sul agora, Damares e Michele estão fazendo aquela busca ativa, né, de mulheres ali tentando trazer ou minimizar as resistências ao presidente, viajando, fazendo a tal da caravana, norte e centro-oeste. Conta pra gente. Isso, Dani, até a gente comentou ontem aqui no 360, né, mas houve uma divisão mesmo na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Nesse mapa, né, o presidente hoje está na região sul para conversar e, pelo que eu ouvi ali de políticos que estiveram com o presidente, estariam, né, com o presidente, o plano que é passado, né, de tentar fortificar essa presença, solidificar essa presença do presidente, aumentar a distância, não deixar o Lula crescer, né. Em Santa Catarina tem um candidato do PT disputando o segundo turno, é uma disputa complicada, porque Santa Catarina deu muito voto para o presidente Jair Bolsonaro, proporcionalmente, já em 2018 e agora em 2022 também, né, e aí a gente tem um giro enquanto o presidente faz esse movimento, a gente tem um giro da Michele Bolsonaro, né? Ontem ela teve na região norte, está previsto de amanhã ela ir para o Tocantins, hoje ela teve no Amazonas, ontem ela teve em Roraima, também teve em Belém do Pará. Então é um giro longo, né? Com a Damares Alves, com a Celina Leão, a primeira-dama, falando nesse movimento amplo chamado Mulheres com Bolsonaro. O que esses atos têm sido? São atos de cunho religioso em que a Michele Bolsonaro, né, tem reforçado a ideia de que um eventual retorno do PT ao governo seria uma ameaça às famílias e investindo muito na pauta de costumes. Até a fonte com quem eu conversei sobre isso me disse que isso é um processo absolutamente natural do desenho que o segundo turno tomou, né, que não é uma deliberação da campanha de como buscar solidificar o voto no presidente Jair Bolsonaro, mas é como o jogo está dado e que a Michele está cumprindo esse papel, sobretudo de dizer nesses eventos com mulheres de que um eventual retorno do PT ao governo seria uma ameaça às famílias. Isso está gerando mídia, né, para circular, mostrar que o presidente, na verdade, tem o apoio do eleitorado feminino, num esforço que também há a previsão de girar todas as capitais do país até o dia do segundo turno. Meninos, obrigada.